De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 6 milhões de brasileiras têm endometriose. Uma doença que pode demorar até 10 anos para ser diagnosticada e pode provocar infertilidade. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja sempre muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Obrigado, Abiane. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ah, que Obrigado. bom. A gente gosta muito da sua visita aqui, viu? Obrigado. Doutor, vamos explicar para as pessoas o que é a endometriose? Vamos sim, Abiane. A endometriose ela é uma doença do público feminino em que há uma proliferação do endométrio, que é a camadinha interna do útero, fora do útero. Acho que eu tenho até um modelinho aqui para explicar. Legal. O modelinho que eles colocaram aqui, deixa eu tirar o bebê, não tem bebê, Não tá? tem A gente bebê. tá falando de uma mulher que é ginecológica, uma queixa ginecológica, uma doença ginecológica. Então essa seria a parte interna do útero. E essa camadinha interna a gente chama de endométrio. Quando esse endométrio se manifesta fora do útero, na parte externa do útero aqui, ou nas trompas, ou no ovário, ou na bexiga, ou no intestino, a gente vai chamar de endometriose. Então é quando essa parte interna do útero se manifesta fora do útero, tá? Então basicamente isso. Acho que a gente tem até uma imagem na tela para a gente poder ver. Podia colocar a imagem? Pode colocar. Essa imagem mostra bastante bem pra gente todos esses pontos pretos que a gente observa na parte externa do útero, inclusive os ovários, são pontos de endometriose. São possíveis pontos de endometriose. E o que acontece? Esses pontos, eles ciclam normalmente como aquela parte interna do útero. Então a mulher tá ali crescendo o endométrio para receber um bebê. Se não recebe o bebê, esse endométrio é expelido na forma de menstruação. Esses focos de endometriose que estão fora do útero fazem a mesma coisa. Então, durante o ciclo menstrual, eles crescem e no período menstrual, eles sangram. E ao sangrar dentro da cavidade, né, dentro da cavidade abdominal, essas mulheres apresentam um processo inflamatório que pode ser doloroso e pode fazer várias cicatrizes, inclusive prejudicando a fertilidade. E quais são os sintomas? A mulher consegue sentir que tem alguma coisa errada? Consegue. Nem todas, porque a endometriose ela pode ser também assintomática. O que isso significa? Não sente nada. Mas algumas mulheres podem manifestar cólicas no período menstrual. Então, se a cólica é principalmente incapacitante, é aquela cólica que a mulher precisa ir ao pronto-socorro, ou deixa de trabalhar, deixa de exercer suas atividades, tem que pensar em endometriose. Pode ter uma dor pélvica que é crônica, que é fora do período menstrual, pode desenvolver um quadro de dor para evacuar quando pega o intestino, dor para fazer xixi quando pega a bexiga e pode ter dor durante a relação sexual. Esses são os principais sintomas dolorosos. E existe uma vertente, um pessoal que caminha para infertilidade. Então essas cicatrizes podem fazer com que haja distorções anatômicas, então as trompas ficam obstruídas, os ovários param de funcionar direito e também causam um processo inflamatório crônico ali que dificulta a gravidez. E por que o diagnóstico demora tanto, doutor? Olha, graças a Deus isso tem melhorado, Biane. Eu acho que era muito por desconhecimento mesmo dos colegas, dos profissionais. A doença ela é uma doença relativamente nova, já se falava dela há muito tempo no passado, mas os métodos diagnósticos melhoraram bastante. Então antes a gente fazia o diagnóstico de endometriose somente com cirurgia. A gente tinha que entrar na cavidade pélvica para visualizar esses focos de endometriose, tirar um pedacinho e mandar para biópsia. Hoje a gente tem vários exames, como a ressonância magnética, a gente tem uma ultrassonografia com preparo intestinal, em que a gente consegue visualizar lesões que são sugestivas de endometriose. É claro que para confirmação diagnóstica, a gente precisa de um pedacinho também e mandar para anatomopatológico, que é a biópsia, que tanta gente comenta. E tem alguma idade, doutor, que geralmente isso acontece, ou que começa a aparecer os sintomas, ou não? Em geral, a doença é mais forte no período fértil, né? Então seriam aquelas meninas que já entraram no período menstrual e aquelas mulheres antes da menopausa. Esse é o período de maior sofrimento da doença. Mas existem relatos na literatura de crianças que já foram diagnosticadas com endometriose e na pós-menopausa as lesões elas permanecem ali, ainda que adormecidas, né? São lesões que continuam ali, que se houver uma reposição hormonal, se houver uma exposição aos hormônios, elas podem eventualmente crescer de novo e se manifestar novamente. Então isso pode acontecer? Pode acontecer, mas ela é mais comum nesse período fértil. Nesse período fértil. E como que é o tratamento? O tratamento a gente tem 3 caminhos principais. Essa mulher é assintomática, a gente em geral não faz nada, Biane, a não ser que ela tenha um risco de obstrução de um intestino, por exemplo, por causa da doença, ou que ela tenha um cisto ovariano de endometrioma maior do que 6 centímetros.
Se ela não tiver isso, ela for simplesmente assintomática, não tem nada, e as lesões não são grandes o suficiente para causar dano para ela, o acompanhamento ele é clínico, é o tratamento clínico. A gente geralmente suprime a menstruação, então a gente faz um tratamento com pílula anticoncepcional contínua, ou a gente entra com implante hormonal de etonogestrel, ou a gente pode utilizar o DIU hormonal como uma das opções. Então a gente tem várias vertentes de tratamento no sentido de tratamento clínico. Algumas mulheres que têm dor constante, mesmo com esse tratamento clínico, essas sim a gente tem que ficar atento porque elas podem precisar de cirurgia. E a cirurgia vai lá e vai ressecar todos esses focos de endometriose, tudo que apresenta na pelve. Né? Então a gente vai tirar todos esses focos de endometriose para ver se minimiza o quadro doloroso. E o terceiro quadro são aquelas mulheres que têm infertilidade. Às vezes elas não têm nem dor, não tem nada, mas elas têm dificuldade de engravidar. E se elas tiverem dificuldade de engravidar, às vezes pode ir direto para a fertilização in vitro, que é um dos tratamentos também super eficazes no tratamento da infertilidade relacionada à endometriose. Importante. A gente tem umas perguntinhas aqui. Vamos lá. No nosso Instagram. Já vou começar a fazer para você algumas. É da Patrícia. Ela disse que tem 40 anos e que ela operou da endometriose em 2009. Mas que ela foi fazer uma ultrassonografia novamente e o médico disse para ela que voltou. Tem meses que eu menstruo e tem meses que não. A Patrícia é de Cuiabá, Mato Grosso. E aí, doutor? Patrícia, a definição da conduta para o seu caso, ela vai ser muito baseada na sua clínica, tá? Não necessariamente a doença voltou, ela pode ter ficado ali algum pedacinho que ela cresceu de novo, ou realmente pode ter aparecido um foco extra, né? Ou às vezes a ultrassonografia ela visualiza cicatrizes também da cirurgia que foi realizada e pode simular como se fosse o retorno da doença. Mas o mais importante para observar é se você tem clínica, se você tem sintomas. Se você não tem sintomas e só visualizou ali um pedacinho, uma lesãozinha que pode sugerir endometriose, na maioria das vezes, entrar com pílula anticoncepcional seria um tratamento eficaz, né? E observar, até porque você já está com 40 anos, não vai demorar tantos anos para que a menopausa chegue. Né? Então, ao chegar à menopausa, a gente considera também uma forma de tratamento, já que a doença fica mais adormecida. Boa. Temos mais perguntas aqui, ó. A Thalia. Estou com um cisto, mioma e endometriose. Sofro desde os 11 anos. Isso é normal? E as pessoas também confundem bastante, né, doutor? O mioma com o cisto. Confundem. São coisas diferentes, tá? Mioma é uma doença em que aparece uma tumoração no útero, em geral, por uma proliferação do músculo uterino, né? A gente tem uma proliferação que é dura. É diferente da endometriose. A endometriose é essa camadinha interna do útero que se implanta em outras partes da pelve, podendo causar doença. Normal não vai ser, né? Acho que esse é o ponto que as pessoas têm que ter em mente. Não é normal. Não é normal menstruar morrendo de dor e com cólicas incapacitantes, deixando de participar das atividades do dia a dia, de trabalhar, de fazer as coisas que realmente importam. Né? Isso não é normal. Então existe tratamento e você deve sim procurar a ajuda de um ginecologista para conduzir seu caso. E é possível ela estar com as três coisas ou não? É possível. É possível. É possível ter cisto, é possível ter mioma e é possível ter endometriose. É possível. Tadinha. Sim. Ai, desde bem cedinho ali, né? Desde bem cedinho. Ai. Ó, aqui a Yara, doutor Fabiano, a histerectomia seria a solução para endometriose? Tenho 53 anos e menstruo normalmente, mas as dores são insuportáveis. Fabiana, essa pergunta é super legal. Esqueci o nome dela. É a Yara. Porque, Yara, isso é um grande mito que as pessoas têm, né? Se eu tirar agora o útero, então, eu vou resolver a endometriose, já que é um problema de uma doença que veio do útero. Na prática, não é assim que funciona. E a gente, em geral, não resolve a doença, a endometriose, tirando o útero, tá? Porque se os focos de endometriose persistirem na pelve, a gente não vai resolver a doença. Ela vai continuar ciclando todos os meses, vai continuar menstruando todos os meses e vai continuar sentindo o processo doloroso. Agora, o que é importante entender do seu quadro? Você tem 50 e poucos anos, acho que 53. Né? 53 anos, Yara, em geral, você tá para menopausar já. Eu acho que aí é discutir com o ginecologista mesmo um tratamento clínico para você, de repente suprimir a menstruação, que existe essa possibilidade, até chegar à menopausa e esse tratamento ser eficaz até lá. E aí depois, doutora, ela não vai sentir mais nenhum tipo de desconforto, nada? Se ela se mantiver na menopausa, sem estimulação com reposição hormonal, sem nada, não sente mais nada, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Interessante, vamos lá. A Marisa.
Ela disse aqui que estava até internada, teve alta na sexta-feira e domingo à noite voltou por causa de uma secreção. Isso por causa, provavelmente, de alguma cirurgia que fez da endometriose. Existe algum cuidado pós-cirúrgico se tiver que fazer alguma cirurgia, doutor? Isso é uma pergunta muito legal, Abiane, porque, na verdade, a cirurgia de endometriose, o padrão ouro de se operar a endometriose é a cirurgia videolaparoscópica, que é aquela cirurgia em que a gente entra com uma câmera pelo umbigo e faz outros furinhos menores para abordar a cavidade pélvica. Então, esse é o melhor, padrão ouro que a gente chama, é a cirurgia melhor para acessar e para visualizar esses focos de endometriose e para fazer a ressecção de todos eles. Então, os cuidados pós-operatórios, eles vão depender de onde estavam os focos de endometriose. Então, será que eu tirei um pedaço da bexiga? Será que eu tirei um pedaço do intestino por causa da doença? Tudo isso vai conduzir a gente para um processo de pós-operatório também. Agora, é óbvio que se essa mulher tirou alguns focos que não estavam nesses órgãos nobres, a gente vai só fazer o acompanhamento pós-operatório de uma forma tranquila, bem mais tranquila. Então, se de repente foi em outros lugares, é necessário ter atenção também com os outros órgãos, né? Mas em geral, o próprio médico que opera, ele faz esse acompanhamento bem mais perto. Essa mulher sai sondada para casa, então se ela tirou um pedaço da bexiga. Na questão intestinal, tem médicos que optam por deixar em jejum um tempo, tem médicos que não, que passam um dreno para ver se não vai ter uma deiscência de sutura, que é quando os pontos eles se abrem e aí pode cair fezes na cavidade abdominal. Então, assim, tudo isso vai depender realmente de qual tipo de cirurgia que foi realizada. Temos aqui uma outra também. Ela falou que adora o Santa Receita, adora a visita do doutor aqui. Ela disse que ela tem 53 anos e tem sofrido com esse problema. Muita hemorragia. Tive um ano direto, fala da hemorragia um ano direto, comecei a fazer tratamento para fazer a cirurgia. Mas com a Covid foi adiada. Não posso ficar sem o remédio um dia e isso afeta todo o organismo. É verdade que esse sangramento pode ir para algum órgão? Posso fazer essa cirurgia sem medo? Assim que liberar, é claro? Quais os sintomas que eu posso ainda ter? É a pergunta dela, da Bárbara. Essa pergunta da Bárbara ela é interessante porque ela não é um quadro característico de endometriose. Pode ser que ela tenha um quadro de adenomiose, que seria uma infiltração desse endométrio, também que é a camadinha interna do útero, mas na musculatura do útero. Então, às vezes, o útero fica aumentado de volume, de tamanho, e esse útero sangra muito no período menstrual. Mas o que mais me faz suspeitar no caso da Bárbara é que ela realmente está naquele período de perimenopausa, que vai ser antes da menopausa. E aí vem umas hemorragias, uns sangramentos bastante mais intensos, né? São sangramentos que são importantes nesse período e que desconfortam bastante. Acho que ela fez uma outra pergunta, Biane. Ela perguntou aqui se isso afeta, né, o sangramento outros órgãos. Sim, isso é interessante, Abiane, porque o que eles falam, existe uma teoria da endometriose que o sangue que retorna pelas trompas uterinas poderia ser o causador desses focos de endometriose. Isso é uma das hipóteses pelos quais a gente encontra implantes na pelve, tá? Na verdade, quando a gente tem muita hipótese para uma mesma doença, ou a gente não sabe de fato a causa, ou a causa é multifatorial, dependendo de vários fatores aí. Interessante. E aqui ela falou assim, né, da cirurgia, se ela pode fazer com calma, se é ok, se realmente ela teria que fazer essa cirurgia e quais os sintomas que ela ainda pode ter depois que ela fizer essa cirurgia. Em relação à cirurgia, eu acho que um ponto que é importante é, assim, descartar causas não benignas, né, que eu acho que é um ponto sempre importante nesse período perimenopausa, em mulheres que estão ali para menopausar. Não sendo, a cirurgia pode esperar, tá? Sendo algo benigno, a cirurgia pode esperar e às vezes você menopausa e nem vai precisar da cirurgia, que isso também é muito comum. E aí vai ficar muito mais tranquila também. Vai ficar muito mais tranquila e nem vai precisar retirar o útero. Que bom. A gente tem aqui, da Marisa também, e ela até compartilhou com a gente que a filha dela operou da endometriose e tirou os ovários, útero, colo do útero e 10 centímetros do intestino. Bastante, doutor. Eu te falei que a cirurgia pode ser bastante extensa. É uma das cirurgias mais complexas da ginecologia, de fato. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. A gente tem perguntinha de WhatsApp também que eu vou ler pra gente. Vamos lá para a nossa primeira pergunta do WhatsApp da Juliana. Boa tarde. Minha dúvida sobre endometriose é: eu estava tentando engravidar e fazendo todo o rastreio dessa dificuldade. No ultrassom, foi visto um foco de endometriose no intestino. Logo no mês seguinte, eu engravidei. A gravidez é um tratamento ou após o parto eu terei que dar continuidade ao tratamento que nem cheguei a iniciar? E aí, doutor?
Olha que pergunta interessante. E aquilo que eu falei, nem todas as mulheres, Abiane, vão ter o quadro de infertilidade. Então você vê a Juliana. A Juliana conseguiu engravidar mesmo tendo foco de endometriose. O mais importante, Juliana, é se você tem sintomas ou não. Se você não tem nenhum sintoma em relação à endometriose e sua única manifestação foi o achado por conta da investigação de infertilidade, nesse caso, você precisa sim de um acompanhamento, porque a doença não sara com a gravidez, tá? Isso é um mito que existe entre a população geral. Engravidar não cura endometriose, mas ela fica adormecida no período da gravidez. Após a gravidez, quando você voltar a menstruar, pode ser que você volte a sentir dor, se é o caso, se ela tinha dor. Se não tinha nada, é só fazer acompanhamento clínico mesmo. Muito interessante mesmo. E a maioria das mulheres fala isso. Eu tenho endometriose, não posso engravidar. É antes mesmo de saber. Isso, antes mesmo de saber. A gente só vai saber de fato se tentar engravidar. Então, antes de tentar, a gente não pode falar que tem infertilidade. O que eu sempre converso no consultório, Biane, é o seguinte: se a gente tem um diagnóstico de endometriose e você tem um parceiro fixo, só não fique enrolando muito para começar as tentativas, né? Porque aí também a gente está dando sorte ao azar. Se você for um dos casos que vai ter dificuldade para engravidar, a gente tem tempo hábil para atuar e fazer fertilização, fazer o que for necessário para a gente conseguir que a gravidez aconteça. Muito bom. Tem mais uma perguntinha, Vamos lá. Da Renata Lúcio, de Cotia, São Paulo. Boa tarde. Há 3 anos eu fiz uma cirurgia de endometriose. Desde então, eu faço uso de anticoncepcional. Gostaria de saber se o uso contínuo de medicamento pode causar trombose. Obrigada, beijos. E aí, Você não vai acreditar, a Renata foi minha paciente quando eu fazia cirurgias num convênio e eu que operei a Renata de endometriose há um tempão. Então, um beijo pra você, Renata. A Renata é uma grande fã lá do Instagram, do Facebook, participa de tudo. Renata, essa pergunta sua é bastante interessante porque é um problema mesmo. Todo mundo fica preocupado sempre se a pílula pode ou não dar trombose. Em geral, a pílula que a gente entra pós-cirurgia de endometriose, na grande maioria das vezes, é a pílula só de progestagênio. E a pílula só de progestagênio não tem um incremento importante no risco de trombose. Tá? As pílulas que têm estrogênio têm um risco aumentado, mas principalmente no primeiro ano, Biane. Então, se a mulher já estiver usando mais de um ano a pílula combinada, ela também já diminui bastante o risco de trombose. Então, esse risco de trombose ele é muito relativo e ele é muito pequeno comparado ao tamanho da população que a gente estuda e observa. Tá? Lembrando sempre que qualquer dorzinha, qualquer sintoma, ir ao médico, não é, doutor? É isso aí. E Renata, a pílula continua tomando porque é um dos tratamentos para prevenir que a doença reapareça. Tá certo? Muito bom, doutor. Muito obrigada.